Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e nós leremos do verso 1 ao verso 3, Filipenses 3, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e Deus de toda misericórdia, que nos alcançou e que nos transformou, que nos concedeu o poder de sermos chamados teus filhos e que agora vivemos num relacionamento com o Senhor, em adoração, em louvor, em gratidão, reconhecendo todo o bem que o Senhor tem feito para com os eleitos. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, abrindo os olhos do nosso entendimento para compreendermos as tuas verdades e para que por meio delas sejamos nós admoestados, fortalecidos, exortados, edificados, para vivermos nesse presente mundo de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Ó Senhor, abençoe o teu povo aqui presente, concedendo a tua graça e a tua misericórdia. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Joseph Goebbels, não sei se é bem assim a pronúncia, foi ministro da propaganda nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que ele dizia é que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Na verdade, esse é o lema do pai da mentira, para que aquilo tenha cheiro de verdade, aparência de verdade, som de verdade, mas sendo uma mentira, onde nós nos acostumamos a ouvir a mentira de tal forma que isso já não causa estranheza. E muitas vezes, de tanto ouvir que a mentira é verdade, ela passa a ser de fato verdade. Não que seja verdade em sua natureza, em sua essência, mas para aqueles que tanto ouviram o erro, tanto ouviram o engano, tanto ouviram a mentira, aquilo parece que é verdadeiro, simplesmente assim. E é claro que a mentira, ela se manifesta na nossa geração de diversas maneiras, onde nós somos, na verdade, topedeados com várias mentiras ou vários ensinos, muitas vezes enganosos, falaciosos. Nós vemos na indústria cinematográfica quantas ideologias, quantos ensinos, quantas coisas vão sendo passadas e as pessoas estão como que sendo abduzidas pelo aparelhinho, pela tela, e ali ele está sendo na verdade quase que uma lavagem cerebral, e ele começa a ver as coisas que outrora ele diria, isso está errado, agora vê como certo, não é tão errado assim. Algumas práticas que ele diria, nossa, isso é escandaloso, isto é algo imoral, ele vai de tanto ver, essas coisas parece que perdem essa conotação de imoralidade, de erro, de algo que não agrada ao Senhor Deus. É tão comum, todo mundo assiste, todo mundo vê, todo mundo diz isso, todo mundo fala isso.
Mas percebam, até essa argumentação, todo mundo, é porque ele já ouviu tanto, e tanto na boca de tantas pessoas, que de fato parece que aquilo que é dito é a mais pura verdade. Portanto, na indústria cinematográfica, na literatura, também no sistema educacional, os nossos filhos vão muitas vezes para a escola e aprendem coisas que nós não ensinamos aos nossos filhos. Pelo contrário, nós tentamos proteger os nossos filhos, mas quando vemos, eles estão sendo ensinados, pelos profissionais da educação, muitas vezes, ensinos perniciosos à moralidade e ensinos perniciosos à espiritualidade. Mas também nós vemos os papéis, como papéis do homem e da mulher, já está tão pervertido que você já não sabe mais qual é o papel do homem como homem, e já não sabe mais qual é o papel da mulher como mulher, porque parece que estão sendo atacados constantemente sobre essas questões, e que nós vemos a tragédia da nossa sociedade e o crescimento de homens que já não se reconhecem mais nem como homens, ou coisas assim. Então nós percebemos há uma influência muito grande, mas também no que diz respeito à teologia. Uma mentira sendo ensinada como sendo verdade, ela passa a ser tendo uma conotação de verdade, como se fosse verdade. Vemos as heresias, os erros, os enganos. E nós, então, percebemos aquilo que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesta temática, nesse momento, aos cristãos lá de Filipos. Havia problemas, e problemas doutrinários, problemas de ensinos, de falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas. Os erros, na verdade, meus irmãos, eles são tão antigos, porque o diabo, desde o princípio, que é o enganador, já lá no jardim do Éden, onde não havia ainda o pecado, mas já estava ali a mentira na boca de Satanás, o engano. É assim mesmo que Deus disse? Você tem certeza que é assim? É certamente que isso não vai acontecer com vocês. Certamente o que acontece é que Deus é um Deus egoísta, e Ele quer manter na sua divindade como único e absoluto, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão iguais a Ele. E aí então percebam, a mentira já estava sendo introduzida ali mesmo no jardim do Éden, antes da queda, que levou na verdade à queda. Mas essa já é demonstrada qual é a função de Satanás, qual é o seu papel. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Portanto, quando ele fala coisas mentirosas, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é a única coisa que ele consegue falar. Ele é tão ardiloso e consegue enganar a tantos que muitas vezes pessoas acreditam que aquilo que ele está falando é verdade, como se ele pudesse assim falar. Como aconteceu em determinado momento, alguém dizendo: em nome de Jesus, eu ordeno que você fale a verdade. E aí então ele, constrangido e como que debaixo da influência do nome de Jesus, ele começa a dizer: eu vou falar aqui qual é o segredo para vocês me derrotarem. E aí alguém então escreve e diz: pronto, nós temos agora a estratégia perfeita. Quem falou? Foi um demônio, mas ele estava sob a influência de Cristo, e ele então falou a verdade. Que infantilidade, que coisa! Os erros, o engano são antigos, mas ao mesmo tempo são presentes. E não somente, eles são persistentes, continuam. Sempre os erros se manifestarão. Paulo já havia dito a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2, o Espírito diz
claramente, com clareza, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Percebam que o apóstolo Paulo, portanto, já está dizendo: cuidado, cuidado nos últimos tempos. E quais são esses últimos tempos? Os últimos tempos são exatamente os tempos que nós vivemos, ou os últimos dias. Foram inaugurados quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, cumprindo aquela palavra: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali, neste momento, é inaugurado esse período que podemos dizer os últimos tempos, os últimos dias. Nós já vivemos nesse período. Alguns ainda estão esperando os últimos dias que antecederão a vinda, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas nós já estamos. E uma das coisas que caracterizaria esse período seria o espírito de engano. O espírito de engano. E só existe uma maneira que nós podemos nos resguardar da influência do engano. E alguém dizer: eu não serei enganado, eu não serei. Ele já está aberto para ser enganado. É só a palavra de Deus que nos ensina. Apocalipse capítulo 12, verso 9 diz que ele é o sedutor de todo mundo. E percebam, de todo mundo, ele seduz, ele engana, e isso é próprio do diabo, fazer isto. Portanto, uma das grandes batalhas do apóstolo Paulo era contra o erro, contra as heresias. E percebam que essas ações ou esses ensinos já presentes na época dos apóstolos, eles não deixaram barato, por assim dizer, não, deixa estar aí, não, eles combateram. Alguns dizem: nós não devemos aí, como que sendo donos da verdade, e não, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia. Paulo não entendia desta maneira. Ele fazia frente às batalhas contra os erros, contra as heresias. E como ele fazia isto? Ensinando a verdade. O único antídoto contra o engano é a verdade, e a verdade de Deus. A verdade, ela é o que é, e a verdade, ela pertence ao Senhor Deus. Mas uma das maneiras pelas quais o apóstolo Paulo ele combatia o erro, o engano, era se dando, por assim dizer, ao trabalho de repetir. Não se cansava de repetir, como ele vai dizer aqui: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Em outras palavras, ele já havia falado com os irmãos, era um assunto que ele já havia orientado. Quando esteve lá em Filipos, falou, conversou, instruiu, ensinou. Mas agora ele está escrevendo, deixando registrado, e ele diz: a mim não me desgosta o fato de que eu estou repetindo, porque ele entendia que esta é uma metodologia que deve ser aplicada, e ela é uma metodologia bíblica, como nos diz lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e o verso 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiramente tem que estar no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Portanto, lá ele vai dizer: olha, você deve fazer isto. Como é que você ensina a criança? No caminho que deve andar, assentado, andando, falando, repetindo as mesmas verdades. Porque o mundo faz isso. Joseph Goebbels sintetiza a ação do diabo. Uma mentira
falada, dita, contada 1000 vezes, passa a ser verdade. Não que em sua natureza ela vai ser verdade, mas para os ouvintes vai ter cara de verdade, cheiro de verdade e tudo mais. Mas por que isto é importante? Paulo já vem dizendo algumas coisas aqui que é digno de nota. Porque ele está dizendo, se você crê nisto, se você faz aquilo, você não é crente, você não é cristão. Se você não crê, e poderíamos colocar nesse sentido também, se você não crê nisto, se você não faz as coisas próprias da árvore, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, mas você não produz nada, você não é crente, ou então você crê dessa maneira, você faz determinadas coisas que são os indicativos do seu relacionamento com Deus, da sua regeneração, da sua salvação. Portanto, não é assim. Cada um pensa o que quer, cada um acha o que quer. E nós vemos na igreja, às vezes, muitas vozes. Quem é Jesus? E aí cada um diz alguma coisa. E aí nós percebemos que, na verdade, não há algo definido, mas cada um pensa o que bem entende. Ah, não, mas eu acho que é assim, eu penso que é assim. E eu digo, não importa o que eu acho, nem importa o que eu penso, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E é isto que é importante. Então, para Paulo, se você não crê de determinada maneira, você não é crente, não é salvo. E não adianta dizer, não, mas eu acredito em Deus. Pois eu digo, irmãos, o espírita, ele também crê em Deus. Os adeptos da Umbanda, do Candomblé, também eles dizem, nós acreditamos em Deus. Ou qualquer outra religião, eles vão dizer, nós acreditamos em Deus. Mas o que é Deus? Vi uma certa pesquisa, uma jovem perguntando, quem é Jesus? Saindo perguntando para os jovens. É incrível como as pessoas não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus. E é por isso a repetição aqui por parte do apóstolo Paulo, para fazer frente aos erros, para positivamente estar ensinando, colocando na cuca, inculcando a teus filhos, mas também para fazer frente aos erros, ao engano, à mentira. Por isso Paulo vai dizer, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Mas, irmãos, é por isso essa repetição, e qual era o grande erro aqui que os cristãos de Filipos estavam sujeitos ou estavam sendo influenciados? Era a heresia dos judaizantes, que dizia o seguinte, só Cristo não, Cristo mais alguma coisa. Eles não negavam o fato de que era Cristo, mas era Cristo mais a circuncisão, Cristo mais guardar a lei, Cristo mais guardar o calendário judaico. Era Cristo mais esses aspectos que eles diziam que era da lei. Percebam, era a lei do Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, se você quiser viver pela lei, você já não está em Cristo. E Tiago vai dizer, aquele que quiser viver pela lei, ele tem que cumprir toda a lei, não pode falhar em nada, porque se ele falhar em alguma coisa, é o suficiente para ele ser condenado.
Mas a bem-aventurança que Paulo está dizendo, lembrando, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, essa bem-aventurança, essa alegria indizível e cheia de glória, só é possível na verdade. Não há bem-aventurança fora da verdade. Não estou dizendo que você não pode ir para um parque de diversão, sorrir, viver com a família, e passear e se alegrar. Estou falando daquela bem-aventurança que somente o salvo, o regenerado pode ter. Mas não há possibilidade de uma bem-aventurança fora da verdade. Eles estão aqui juntos. Eles andam de mãos dadas, verdade e felicidade. Paulo, e devemos lembrar, escrevendo aos Filipenses, a temática da carta é a carta da alegria, é a carta da felicidade. E percebam, ele vai falar sobre cuidado com isto. Tanto é que ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. E ele introduz a questão dos erros e do engano, e da necessidade dele falar e ensinar, e que essa repetição para ele não era um peso. Paulo, ele escreve, portanto, com a finalidade de que aqueles irmãos tenham alegria, mas que permaneçam no estado de alegria, de contentamento. Portanto, meus irmãos, o ensino falso furta a alegria. Quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, a minha salvação está em mim, a não ser que eu rebaixe a questão o que eu preciso fazer para ser salvo, eu posso até, quem sabe, viver razoavelmente feliz. Mas se eu compreendo qual é o padrão da palavra de Deus, eu jamais poderei dizer, olha, eu alcanço esse nível que Deus exige de mim, e eu sou feliz porque eu me salvo, eu alcanço o padrão, eu satisfaço a lei, eu satisfaço plenamente Deus. Mas do contrário, você vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Puxa vida, pequei de novo, mais uma vez, ó Deus! E se a tua salvação depende, portanto, de você, você vai ser infeliz. Eu lembro da época que eu dizia, depende de mim, eu tomo a decisão, eu tenho livre arbítrio para nascer de novo, e eu tenho livre arbítrio para continuar salvo. Depende de mim. Mas quando eu olhava para a minha vida, eu só via pecado, fraqueza, até que olhei e vi que dependia única e exclusivamente de Cristo. Posso dizer, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse ensino falso não somente furta a alegria. Qual era o ensino falso? O ensino de que você pode ajudar Cristo, você pode dar uma mãozinha para Cristo, você pode ser salvo pela guarda da lei, você pode ser salvo porque você faz alguma coisa. Você consegue. Mas o ensino falso não somente furta a alegria, mas ele também subverte completamente o cristianismo. Isso já deixa de ser cristianismo. Porque se ele diz, você consegue, devemos dizer, por que Cristo veio ao mundo? Por que Deus não somente falou lá do alto, por meio dos profetas, aquilo que ele na verdade já tinha falado há muito tempo? Ei, pratiquem isso, façam isso e vocês serão salvos. Por que Cristo teve que vir a este mundo? O ensino falso, portanto, ele subverte o cristianismo. Como diz
um pastor do nosso presbiterianismo, só existem duas religiões. A religião verdadeira, onde Cristo ele é o único e suficiente Salvador, e todas as demais, onde o homem faz alguma coisa para ser salvo. E também devemos lembrar, abraçar o ensino falso é sinal de inconversão. Se eu sustento o erro, sustento o engano, é um sinal de que eu nunca fui convertido. A doutrina que está em jogo aqui é a doutrina da justificação pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, onde Deus enviou o seu Filho para dar a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, Ele fez tudo. E não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Salvação é graça, abundante graça, infinita graça. E Paulo está aqui então repetindo e mostrando a importância para os cristãos lá de Filipos. E Paulo quer certificar-se de que essas verdades fundamentais têm sido acolhidas e abraçadas pelos cristãos lá de Filipos. Olha, vocês acolheram a verdade com amor, acolheram e estão apegados à verdade. Ele mostra também a importância desse tema, não somente pela repetição que ele faz, mas também pela tríplice repetição do verbo, quando ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelem-se, ou cuidado, tenham cuidado, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. É isto que Paulo está repetindo, e isso denota uma certa urgência e importância. Cuidado, cuidado. E eu digo para os irmãos, foi uma das palavras que eu falei quando vim assumir o pastorado nesta igreja: não acreditem em mim se eu não puder demonstrar pelas Escrituras. Nunca acredite em alguém que está ensinando algo que ele não pode demonstrar pelas Escrituras Sagradas. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não devemos ter pregador de estimação. Ah, não, ele errou, ele está ensinando mentira, mas nós gostamos tanto dele. Paulo não agia assim. Paulo, portanto, está mostrando através desse: acautelem-se, cuidem, guardem-se, estejam ativos, olha, não sejam passivos. Em uma certa ocasião, estava conversando com uma pessoa que ela se diz cristã, e ela então disse algo, e eu disse: não, mas não é assim que a Bíblia ensina. Ao que ele me respondeu: o homem de Deus disse isso. Em outras palavras, embora eu estivesse dizendo o que a Bíblia diz, ele preferia crer naquilo que o homem de Deus disse para ele. E é isso que muitas pessoas fazem. Ele vai e não está indo para ouvir a pregação da palavra, o ensino da palavra, ele vai para ouvir aquilo que o pastor tem para ensinar. Se o que ele está ensinando confere com as Escrituras, amém. Mas quantos dão crédito àquilo que o pastor falou, porque ele é o pastor e ele pode? Eu não posso. É com temor e com tremor que todo pregador deveria subir atrás de um púlpito, porque dará contas de toda palavra diante de Deus, de todo o ensino pronunciado. E alguns sobem com a maior irreverência, ou sem saber, e acha que tanto faz como tanto fez. Não é assim. Portanto, ele diz:
Acautelem-se dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. É um alerta, portanto, do terrível perigo para a igreja. É um alerta para despertar a consciência de, olha, vejam, julguem os espíritos, julguem segundo a verdade, julguem segundo a palavra de Deus. Por isso nós dizemos, sola Escritura, somente a Escritura. E tota a Escritura, toda a Escritura, nós não temos uma porção de estimação, não, só pregamos aqui no Novo Testamento, ou só nas cartas paulinas. Toda a palavra é inspirada por Deus, toda ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para o nosso aperfeiçoamento, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas Paulo também mostra a importância desse tema, de não andar no erro, pela violência, de certo modo, da sua linguagem. A gente vai perceber, Paulo, ele é uma pessoa cordata, é uma pessoa que fala, não sai assim agredindo, uma palavra mais agressiva. Todos nós deveríamos ser muito tardios em nos irar, tardios em expressar e sair em defesa de nós mesmos. Às vezes somos muito rápidos para sair em defesa de nós mesmos. Devemos ser lentos, mas jamais devemos ser lentos em sair em defesa da verdade. O que acontece geralmente é o contrário. Saímos rapidamente em defesa de nós mesmos, e quando a verdade está sendo atacada, ficamos ali esperando se a gente vai fazer alguma coisa ou não. Pois bem, Paulo então ele mostra a importância pela sua linguagem. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está desmascarando. E por que isso é importante? Porque vocês acham, irmãos, que vai vir um pastor, um pregador, um mestre, vai vir com, sei lá, emblemas satânicos, vem com uma linguagem satânica, vem, sei lá, acha que é assim? Ele vem dizendo, paz, irmãos. Ele vem dizendo, Jesus, vamos pregar o amor, e não sei o que. Percebam, ele não seria um falso mestre, não seria tido como um falso profeta, se ele vem desta forma tão flagrantemente oposta a Deus. Não. Mas Paulo, ele vai desmascarar. Eles são cães. É uma expressão que os judeus aplicavam àqueles que eram fora do arraial dos israelitas, dos judeus. Portanto, esses são cães, e aí ele está dizendo, vocês é que estão fora, vocês é que são cães, estão fora da graça. E ele não se intimida em chamar esses de cães. Acautelem-se desses maus obreiros que se levantam como sendo ministros da verdade, pregando a mentira. Podemos ver isto nas teologias liberais, onde igrejas que foram dominadas pela teologia liberal, que cresceram, que se desenvolveram, igrejas que foram abraçadas pela teologia liberal, acaba com a fé das pessoas. Já não tem mais um Deus onipotente, onipresente, poderoso, um Deus que faz milagres. Não. E quando você deixa de crer naquilo que a palavra de Deus diz, não custa muito tempo para você se perguntar:
O que eu vou fazer lá na igreja? Qual é o sentido de ir lá? Não há sentido mais. Então é melhor deixar de ir para a igreja, inclusive. Porque não há um Deus real. Mas Paulo fala isso para desmascarar. Mas percebam qual é a sutileza. Lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer algo interessante. Capítulo 7, verso 15 a 17, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelem-se. Percebam, é a mesma palavra do Senhor Jesus aqui. Paulo agora está dizendo: acautelai-vos. Se acautelem. São falsos profetas. Por que são falsos profetas? Porque eles se parecem com profetas. Tem cheiro de profeta, fala como profeta, parece ser um profeta, no entanto são falsos. Mas por que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que eles são falsos profetas? Acaso ele está dizendo: odeiem-se uns aos outros? Não, eles vão dizer: amem-se uns aos outros. Ele vai dizer: olha, não perdoem. Não, ele vai dizer: olha, você tem que perdoar. Mas sabe qual é o problema dos falsos profetas? É aquilo que o texto diz imediatamente antes. Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que os falsos profetas dizem? Eles mostram um cristianismo que não exige cruz, um cristianismo que não exige renúncia, um cristianismo de portas largas, um cristianismo de caminho espaçoso. Não, você pode continuar, você é crente, mas você pode continuar na sua vida, não há problema. Ou como um pastor desse tipo, que Paulo está dizendo: acautelai-vos, dizendo para uma mulher que havia se convertido, entre aspas, mas ela fazia fotos e filmes eróticos, e o pastor diz: não, a tua fé é a tua fé, o teu trabalho é o teu trabalho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porta larga, caminho espaçoso. Opa, quer dizer que eu posso ser cristão e viver desse jeito como eu vivo? Claro que você pode, minha irmã. Então, muito bom. Mas percebam, eles se apresentam, ele tem forma, se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos disfarçados. Esse é o grande problema. Você acha que aquelas pessoas que estavam ensinando lá eram pessoas que tinham aparência de homens maus, homens perversos, e ensinando satanismo ou coisa do gênero? Certamente que não. Mas eles estavam pervertendo a verdade. E Paulo diz: cuidado com os cães, eles não fazem parte. Eles chamam os outros de cães, mas na verdade eles que são cães. Eles são maus obreiros, porque onde eles chegam, tocam a mão, é só para destruir. Ele não está preocupado com a vida das pessoas, está preocupado em retirar da verdade. Depois que retira da verdade, eles ficam satisfeitos. Olha, eu fiz um bom trabalho, aquela pessoa estava indo lá, escutando a verdade, eu convenci de que ela não deveria ir para lá. Agora ela está perdida no mundo. Fiz o meu trabalho. São os maus obreiros, que não está preocupado com a alma, não está preocupado com o estado espiritual da pessoa. Apocalipse também, capítulo 13, no verso 11, ele vai dizer que, só lendo o texto aqui,
Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha o problema. Ele tem aparência de cordeiro, mas quando fala, quando ele ensina, quando ele abre a sua boca, ele só fala aquilo que é enganoso, mentiroso, erro. E as pessoas estão olhando, estão assim, estarrecidas. Que coisa, olha como ele ora, olha como ele fala, olha como ele é. Mas no fundo, está ensinando coisas erradas. Por isso, cuidado, diz o apóstolo Paulo. Ele usa essa linguagem forte. São como cães maus obreiros, causam cismas, causam divisão, sempre dividindo. Ele não entende que a igreja é a igreja de Cristo, ele pensa que a igreja é a igreja dele e que ele pode fazer o que ele bem entende, ensinar o que bem entende. Mas também da falsa circuncisão, a expressão aqui da mutilação, por causa da circuncisão que faziam. Eles estão só se mutilando, é o exato. Quantas pessoas fazem auto-sacrifício, pensando, eu vou agradar a Deus pelo meu sacrifício. Vou aqui jejuar 10 dias. Eu não tenho nada contra jejum, quando feito corretamente. Mas se você quer usar o seu jejum como obra para Deus te ouvir, para convencer Deus, para manipular a divindade, para manipular Deus, então isso está errado. Quantas pessoas fazem auto-sacrifício, tendo em vista a salvação? Eu me sacrifico, isso. Ou penitências, obras humanas com vista à salvação. E então ele vai fazer obras. Às vezes sacrifício pode ser, eu dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas. Ele vê como sendo algo meritório, que ele pode estar ali comprando graça de Deus porque ele está dando. Ou então ele está fazendo bondades e compra cestas básicas e ajuda as pessoas. Ele acha então, meu sacrifício, ou ele vai ser abençoado por Deus por causa daquilo que ele está fazendo. Mas em quarto lugar, Paulo vai mostrar a importância desse tema por causa quando ele mostra o exclusivismo, por assim dizer. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, eles não. Existe uma forma de adorar a Deus, existe uma forma de se chegar à presença de Deus, e não é de qualquer jeito. Portanto, se eu desconheço o caminho, qual é a probabilidade de eu chegar ao objetivo, ao alvo? Eu não sei nada sobre como fazer para ser salvo. Qual é a probabilidade de eu ser salvo, se eu não sei? Como ir para o céu, se eu não sei? Como eu irei para o céu? Ou os meus pensamentos, eles não estão de acordo com a verdade. Qual é a probabilidade de eu pegar um mapa errado e chegar lá no alvo? Às vezes há erros. E há erros que são fatais. Ouvi algumas ocasiões em que pessoas no Rio de Janeiro pegaram lá seu carrinho e estavam lá, viram o GPS, colocaram o nome da rua e foram parar no morro e foram mortos. Erro fatal. Aqueles que querem fazer o seu próprio caminho, com o seu próprio mapa, a sua própria bússola desqualificada, para chegar a Deus, não chegará. Paulo, então, está mostrando aqui, há uma maneira correta, nós é que somos a circuncisão, eles não são a circuncisão.
Nós é que adoramos a Deus. Eles, em outras palavras, eles fazem tudo menos adorar a Deus. Nós é que adoramos a Deus no Espírito. Nós e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eles confiam na carne. E aí nós devemos entender, meus irmãos, para o apóstolo, a nossa posição aqui, nosso entendimento aqui da verdade, vai depender não somente agora, na maneira como nós vemos o mundo, mas também a nossa eternidade. Porque ninguém que abraça o erro, ele pode ser salvo. Portanto, para o apóstolo, nossa posição aqui e na eternidade depende de um claro entendimento da verdade. E diga-se de passagem, irmãos, às vezes nós perguntamos: fale-me um pouco aí sobre Cristo. Não sai nada. Fale um pouco sobre justificação pela fé. Fale-me sobre regeneração. Fale-me sobre... São as coisas fundamentais. E eu só tenho a lamentar quando alguém diz: eu acho que eu vou para o céu. Nunca matei, nunca roubei, nunca furtei, nunca adulterei. Estou qualificado. Eu só tenho a lamentar, porque nunca entendeu a salvação. Mas também, se tivermos errados sobre isso, toda a eternidade estará comprometida. Não é possível, eu estou no erro, mas no final das contas eu serei salvo. Isto é um falso entendimento. Mas eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu canto, eu leio, eu tenho até um cargo lá na igreja. A verdadeira alegria, então, diz o apóstolo Paulo, depende de um correto entendimento da doutrina da salvação em Cristo. Unicamente em Cristo, sem a participação humana, pela graça, somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Que possamos ter essa verdade com clareza, para que tenhamos uma certeza eterna de que estaremos para sempre com Deus. Essa é minha expectativa em relação aos irmãos, que os irmãos tenham esse tipo de certeza. Não pela perfeição dos irmãos, ninguém aqui é perfeito, mas se você não tiver certeza em Cristo, você não tem certeza de nada.